Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e hoje nós temos mais um Epílogo Indica. Quem acompanha aqui no canal sabe que um dos meus gêneros literários favoritos é a fantasia e sim, eu leio muito mais fantasias jovens do que fantasias adultas e por isso eu resolvi trazer um vídeo de indicações de livros para vocês dessas fantasias jovens. Porém, eu resolvi selecionar fantasias que abordam mitologias e folclores de diferentes culturas, para a gente poder viajar aí por outros universos. Então vamos lá, sem mais delongas já nessa introdução, já começar lá na Rússia com a trilogia Winter Night. Talvez vocês não conheçam por esse nome, mas o primeiro livro é O Urso e o Rouxinol. O segundo livro é A Menina na Torre e o terceiro livro, O Inverno da Bruxa. Essa trilogia, então, é baseada num conto russo e a gente vai acompanhar a personagem principal chamada, eu tenho que colar que eu não sei falar o nome dela, Vasilisa. Provavelmente essa pronúncia está errada, porém essa menina ela vive ali com a família dela e a família dela é muito crente nos espíritos e nos demônios da floresta, principalmente o demônio gelo, que é aí o demônio do inverno. Então o que eles fazem? Eles cultuam esses espíritos, eles homenageiam esses espíritos, porque esses espíritos, quando não homenageados, né, quando não cultuados, eles podem trazer mau agouro para a família. E aí depois da morte da mãe dessa menina, o pai dela casa-se de novo e essa madrasta é contra qualquer essa cultuação a esses espíritos da floresta e ela proíbe qualquer homenagem ou adoração a eles. E a menina fica muito assustada com o que pode acontecer e realmente temos problemas, né? Então, por exemplo, a colheita deles já não é das melhores e começam a acontecer alguns problemas. Então, em cima disso, a menina passa aí até a sua jornada, né, de descoberta e de entender o que realmente está acontecendo e de tentar reverter essa situação. Essa trilogia eu ainda não li, eu tenho o livro O Urso e o Rouxinol já no Kindle, mas ainda não tive a oportunidade de começar a leitura, não coloquei nas minhas listas, mas já está no meu radar há muito tempo. E o legal é que a gente já tem os 3 livros lançados aqui no Brasil, inclusive o último livro foi um lançamento recente de um selo da editora Rocco, então isso é muito legal de saber que a gente já tem essa fantasia completa aqui para ser lida no Brasil. Continuando agora, já mudando de continente, indo para a África, mais especificamente na Nigéria, a gente tem um livro que eu já comentei com vocês aqui no canal, que é A Bruxa Cata. Aqui a gente tem um livro carinhosamente apelidado de Harry Potter nigeriano e que sim, em alguns momentos tem uma certa similaridade por questão da bruxaria. Porém, é uma história totalmente única e de uma cultura totalmente assim, diferente, que a gente não tem um contato tão direto quanto a americana, quanto a europeia, então é muito interessante de ler. Nesse livro a gente vai acompanhar então a Sunny. A Sunny ela é uma americana, filha de pais nigerianos, ela nasceu nos Estados Unidos, porém ela e seus pais os pais vão voltar a morar na Nigéria e ela vai junto, claro. Só que ela chega ali, ela não é muito bem quista ali pelos seus colegas de escola, por ela ser uma estrangeira e também pelo fato dela ser albina. Então ela sofre um leve bullying ali na escola, mas ela acaba encontrando algumas amizades dentro desse universo difícil ali dos jovens e quando ela conhece esses amigos dela, ela acaba descobrindo que ela é uma pessoa leopardo. E o que isso quer dizer? Uma pessoa leopardo é alguém que tem magia, ou seja, se você quiser fazer a analogia lá com Harry Potter, são os bruxos e os trouxas, são as pessoas leopardos e as ovelhas, aqui nesse caso desse livro. Então ela descobre que ela tem essa magia latente e ela começa a aprender a usar essa magia com esse grupo de amigos dela. Paralelamente a Sunny se descobrindo ali como uma bruxa, a gente tem também uma série de assassinatos que vem acontecendo, que uma pessoa mata crianças, né? A gente tem um assassino em série de crianças e essas histórias vão se convergir no final e aí a gente vai acompanhar o desenrolar disso tudo. Aqui a gente tem uma duologia, A Bruxa Cata é o único livro que a gente tem no Brasil. O segundo livro já foi lançado há muito tempo lá fora,
que é a Akata Warrior, ou então Guerreira Akata, que seria. E assim, a galera Record, né, que publicou esse aqui, já tinha prometido a vinda do segundo livro há um tempo atrás, porém não veio. E não sei em que pé que anda, mas eu realmente espero que venha, porque é uma leitura muito legal, vale super a pena, já fica aqui a minha indicação para vocês. Mas vamos continuar aqui nas mitologias e nas culturas diferentes e vamos agora para a cultura Iorubá, que é um livro que foi extremamente aclamado, tanto que ele já vai até ganhar uma adaptação cinematográfica, que é o Filhos de Sangue e Osso. Também se trata de uma trilogia, o segundo livro já foi lançado lá fora, eu tenho praticamente certeza de que esse livro virá para o Brasil, porque o primeiro livro, o Filhos de Sangue e Osso, foi um grande sucesso, então tem grandes chances sim dessa trilogia se completar aqui no Brasil também. Mas aqui a gente acompanha então a... Calma, que eu esqueci o nome da personagem principal. A Zélie, que ela e a família dela é de uma família de bruxos e de magos ali. Eles praticam a magia, diferentes tipos de magia. Porém, um rei tirano resolveu perseguir toda essa população que praticava magia, uma história até aí recorrente, e a magia foi banida do reino. A Zélie, então, e a sua família, elas acabam ficando assim, meio que isoladas, meio fora ali da sociedade, né, meio escondidas, porém ela tem a oportunidade de ir contra a monarquia, de restaurar a magia, de voltar com a magia para o reino, com a ajuda de uma princesa foragida. Então, junto com essa princesa, elas vão ir contra a monarquia para poder acabar com essa história de que a magia é algo ruim e que deveria ser banido. Nesse meio tempo, a Zélie também tem que ir se descobrindo e conseguindo entender o seu verdadeiro poder, porque ela é uma menina jovem que está ainda aprendendo como usar toda essa magia. Então, é um livro que, igual eu falei, teve um hype enorme, todo mundo ama, todo mundo gosta, já tá no meu radar há muito tempo, já tá na minha lista de desejos há muito tempo. Ainda não tive a oportunidade de comprar para ler, mas quero muito. E como eu disse, eu tenho quase certeza que essa trilogia completa virá para o Brasil. Continuando, nós temos uma série de livros baseados na cultura latina, que é o Nocturna. Esse livro aqui eu também não li, ele tem algumas opiniões diversas pela internet afora, teve gente que gostou demais, teve gente que não gostou tanto, mas eu achei interessante trazer aqui de indicação para vocês também. Também se trata de uma trilogia e aqui a nossa personagem principal, ela é uma ladra que tem o poder do disfarce, então ela consegue se passar por qualquer pessoa e ela usa esse disfarce também para se proteger. Além dela, a gente tem um príncipe que tem que assumir o reinado sem estar meramente preparado para isso. O irmão dele, que tinha assumido como rei, acaba morrendo, e ele que só queria saber de festas e de gastar dinheiro, gastar as riquezas da monarquia, ele se vê na posição de ter que assumir o reino, mas ele não está preparado de forma alguma para isso. O encontro desses dois personagens principais, então, de alguma forma, libera uma magia obscura ali no reino e eles, os dois, vão ter que dar um jeito de acabar com isso que eles liberaram. É o que eu sei da história porque é a sinopse. Eu, como eu disse pra vocês, não li, mas achei interessante. Acho que vai muito no beabá ali das fantasias jovens. Porém, como traz essa cultura latina, eu acho que vale a pena a indicação e eu estou pensando seriamente em dar uma chance para esse livro também. Pelo menos para o primeiro, talvez não para a trilogia inteira, mas eu acho legal a gente dar uma chance para essas culturas diferentes, né? Para a gente poder ter esse contato com diversas culturas. Falando em latino, vamos falar do Brasil também. E aí no Brasil eu resolvi trazer duas séries diferentes. Eu não li nenhuma das duas também, mas eu acho que vale a pena, não podíamos deixar de falar do Brasil. Muitos desses livros, dessas séries que estão aqui, eu descobri elas justamente por gostar de fantasia e ir atrás de outras mitologias. Então, a premissa desse vídeo partiu desse interesse pessoal meu e eu resolvi trazer aqui pra vocês também. Então vamos começar com o Brasil. A primeira série que eu já achei há um tempo aqui no Brasil, que segue uma premissa meio Percy Jackson, porém com folclore aqui do nosso país.
país, é a série do Tibor Lobato. São 3 livros também é uma trilogia, já estão todos lançados, você consegue comprar eles tranquilamente. E aqui a gente tem o Tibor e a irmã dele, que vão morar com a avó num sítio depois que os pais morrem num incêndio. Eles chegam lá numa cidade, eu acho que é de interior, ou eu não sei aonde no Brasil ela é, mas é uma cidade que tem muito a cultura e muito folclore enraizado, né, com as lendas e tudo aquilo que a gente já conhece meio que de longe, principalmente aqui no Sudeste a gente não tem isso tão forte, mas em cidades menores e pro Norte e pro Nordeste isso é um pouco mais forte. Então eles têm esse contato com essas lendas, mas ali mais ou menos na época da Quaresma, algumas coisas começam a acontecer ali que começam a assustar a população. E aí esses meninos acabam descobrindo que essas lendas e esses contos talvez não sejam só causos, né? Não sejam só lendas mesmo. E a gente vai acompanhar essa história a partir daí. Eu vi muita gente, assim, eu não vi muita gente, por exemplo, no Booktube, Instagram já falando desse livro. Eu vi lá as notas na própria Amazon, o pessoal elogiando bastante. Como eu disse pra vocês, é uma premissa muito próximo de Percy Jackson ali, né, de uma jornada de herói que ele vai se descobrir e que envolve com o folclore, e eu achei super interessante, porque o folclore brasileiro é extremamente rico e na minha cabeça eu realmente achava que tinha que ter alguém para escrever sobre isso. Fiquei feliz em me deparar com essa série e também com a outra série, que aí a gente tem mais um título de Harry Potter brasileiro. A gente tem isso lá na Bruxacata, de Harry Potter nigeriano, tem Harry Potter brasileiro agora, porque querendo ou não, Harry Potter aí é um grande nome da fantasia jovem e acaba sendo inspirações para muitos livros, porém são histórias totalmente originais, como nessa aqui também acredito ser, que é a trilogia, que o primeiro livro é A Arma Escarlate. Eu não conhecia essa trilogia, quem me mandou foi inclusive a Raquel, falando justamente desse nome aí, né, do Harry Potter brasileiro, e aí eu li a sinopse e achei interessante. O que acontece? É que a gente tem um jovem, como que ele chama? Hugo. O Hugo, então, ele mora numa favela do Rio de Janeiro, e num tiroteio ali nessa favela, ele acaba se descobrindo bruxo. Porém, por conta disso, o rei do tráfico, lá, o chefe do tráfico, começa a ameaçar a família dele. E o Hugo, então, foge desse lugar para ir para uma escola de bruxo, aprender bruxaria, com o intuito de voltar e se vingar e livrar a família dessa ameaça do chefe do tráfico. Eu achei uma premissa muito forte, muito real mesmo, né? Muito condizente com a nossa realidade. E aqui a gente tem a promessa de ter esse universo bruxo misturado com o folclore brasileiro. Então, esse aqui me despertou um interesse muito grande também quando eu li a sinopse. Eu vi alguns comentários também positivos lá na Amazon quanto a esse livro, então já coloquei no meu radar e achei interessante trazer também essa indicação aqui para vocês. Então, temos aí essas duas diferentes trilogias para vocês poderem se aprofundar mais no folclore brasileiro. E aí, para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar do Rick Riordan. Como eu disse para vocês, já citei Percy Jackson aqui. Rick Riordan, ele é um dos grandes autores aí que fazem essa mistura da mitologia com a fantasia jovem. Ele é um grande representante disso. A principal série dele que fez o maior sucesso e que foi aí, estourou no mundo afora, foi Percy Jackson e os Olimpianos, que é baseada na mitologia grega. A mitologia grega é uma mitologia que a gente já tem um contato maior, que a gente já tem mais histórias e tem adaptações, né, e tem muitas coisas sobre essa mitologia, mas não deixa de ser aí mais uma indicação para vocês, se vocês ainda não conhecem a história do Percy Jackson. Percy Jackson, ele é um semideus. Semideus é o quê? Ele é filho de um deus com um humano. Nesse caso, ele é filho de Poseidon, não sei como pronuncia, mas enfim, que é o deus do mar na mitologia grega. Ele descobre isso de uma forma bem inusitada, num momento específico da sua vida, que acontece geralmente com semideuses, e depois que ele se descobre semideus, ele passa a ser perseguido por vários monstros também. Então, ele vai para o acampamento Meio Sangue, que é onde
os semideuses ficam para poder treinar e para poder se proteger, e ele acaba recebendo uma profecia, e a gente vai acompanhar então essa jornada de herói do Percy Jackson por esses 5 livros. Sim, a série do Percy Jackson e os Olimpianos são 5 livros. Tio Rick ainda tem mais 4 séries. Então vamos lá. Depois de Percy Jackson e os Olimpianos, a gente tem também a série chamada dos Heróis do Olimpo. E nessa série, que também são 5 livros, a gente precisa já ter lido Percy Jackson para entender, porque muitos dos personagens são os mesmos, então é interessante você conhecer o Percy Jackson primeiro. Mas aqui a gente tem também tanto a mitologia grega quanto a mitologia romana. A mitologia romana, ela é muito próxima dos gregos, né? Eles se apropriaram da mitologia grega e acrescentaram algumas coisas. Então aqui a gente vai ter semideuses gregos e romanos nessa jornada do herói também. Sim, o Rick Riordan, ele tem uma receita de bolo ali em todos os seus livros, então sim, são sempre jornadas de herói, mas eu gosto bastante, eu gosto da forma que ele traz uma pitada de humor e como ele traz essa mitologia pra gente. Então é sim um dos meus autores favoritos, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar sobre isso. E vamos continuar aqui nas séries, mais uma série seguindo aí romano e grego. É a série que ele tá terminando agora, que é As Provações de Apolo. O 5º livro tá em pré-venda nesse momento, eu tenho ela aqui, né? Esse aqui é o primeiro, por exemplo, que é o Oráculo Oculto. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar personagens tanto do Percy Jackson quanto o dos Heróis do Olimpo, que é aquela 2ª série que eu disse pra vocês. E aqui, na verdade, o deus Apolo, ele é transformado em humano como uma punição de Zeus. E ele também tem que seguir algumas profecias para poder voltar a seu status de deus. E assim, é bem divertido, é uma premissa diferente das outras 2 séries. Tem a mesma historinha ali da jornada de herói, de certa forma, mas ela tem um toque de humor muito maior do que as outras 2, mas continuamos aqui na mitologia grega e romana, nessa mistura, e também temos os personagens das outras séries. Então essas 3 séries, eu acho que faz diferença você ter lido todos os livros para poder entender. Claro que você consegue entender lendo individualmente. Eu acho que talvez as do Heróis do Olimpo não tanto, porque realmente precisa muito do background ali, do passado dos personagens do Percy Jackson, mas essa do Apolo é possível ler, mas é mais interessante quando você já conhece todos os personagens, as relações de todo mundo, para você entender melhor a história. Além dessas 3, né, que talvez sejam as mais famosas aí, do tio Rick, a gente tem também mais 2 séries dele. Essas 3 primeiras todas têm 5 livros, essas outras 2 são trilogias. Então a gente tem a primeira trilogia, que é a Crônica dos Kane, que eu adoro, eu acho ela muito boa, é uma das minhas favoritas. Eu acho que a minha série preferida é a Crônica dos Kane junto com os Heróis do Olimpo, são as 2 preferidas ali. E aqui nessa trilogia a gente acompanha o Carter e a Sadie Kane, que são irmãos que vivem separados por um motivo muito específico que não cabe a mim falar pra vocês aqui. A mãe deles morreu, a Sadie vive com os avós em Londres e o Carter, ele vive viajando com um pai que é um arqueólogo e estuda os egípcios, né? Estuda a cultura egípcia. O único momento que eles se encontram no ano é sempre na véspera de Natal. E em uma véspera de Natal, esses meninos, né, o Carter e a Sadie, estão com o pai dele ali achando que ele está estudando uma pedra específica. Porém, o pai dele acaba invocando alguns deuses e sendo sequestrado, ele some. E o Carter e a Sadie vão então tentar salvar o pai. E é nesse meio tempo que eles acabam descobrindo que a família deles tem uma relação direta com a Casa da Vida, que é tipo uma associação secreta ali, que existe desde a época dos faraós. Então a gente vai acompanhar aí a saga desses 2 irmãos. E é muito legal, porque a gente tem agora, então, a mitologia egípcia, nesse caso. Eu gosto muito, como eu disse pra vocês, e tem uma notícia super legal sobre essa trilogia, porque foi anunciado que vai ter uma série da Netflix sobre essa trilogia. Então eu acho que talvez ela volte um pouco aí na boca do povo, porque o pessoal talvez vá voltar a ler,
para poder assistir a adaptação, e eu acho super válido porque é uma história que eu adoro e talvez eu releia também. Se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente não faz um projeto de leitura por aqui. Além dessas séries, continuando no Rick Riordan ainda, a gente tem também Magnus Chase. E aí aqui eu peguei o primeiro livro da trilogia que eu tenho aqui. Eu tenho em inglês, porque eu geralmente leio esses livros em inglês para poder dar uma treinada no inglês, que é A Espada de Verão. Eu acho que é Espada de Verão, que é em português. Enfim, Magnus Chase é muito próximo da premissa do Percy Jackson no início, porém ela já muda já logo no começo também. Calma, vou explicar melhor. O que acontece é que a gente também tem um semideus. O Magnus, ele não tem uma infância e adolescência muito fácil. Depois da morte da mãe dele, ele passa a ser um morador de rua. Apesar dele ter um tio da família que é extremamente rico, a mãe dele sempre mandou ele manter super distância desse tio, não ter nenhum tipo de relacionamento com esse tio. Porém, em algum momento ali da história, o tio acaba entrando em contato com o Magnus e soltando a bomba do que, tipo, você é um semideus, ou seja, você é filho de um deus também. E aí o Magnus não sabe muito bem o que tá rolando, e ele é filho de um deus nórdico, nesse caso aqui da história. E sim, gente, o Magnus descobre isso no meio de uma confusão e começa a ser perseguido lá, e ele morre. E a gente vai acompanhar a história a partir da morte dele. Sim, isso não é um spoiler, isso aqui tá inclusive na sinopse aqui do livro, para vocês saberem. Então é por isso que eu resolvi falar aqui, pra vocês entenderem que realmente é totalmente diferente de Percy Jackson. Além disso, é da cultura nórdica, como eu disse aqui. E o que eu acho mais interessante é que o Magnus, nesse caso, ele não é filho daqueles deuses que a gente conhece mais, né, dessa cultura viking, que é o Thor, o próprio Loki ou o próprio Odin. A gente, né, tem esses nomes mais famosos, mas o Magnus é filho de um outro deus que, pelo menos pra mim, era um deus desconhecido. Essa mitologia nórdica dos vikings, ela é mais abordada, né, tem algumas séries aí, por exemplo, a própria Vikings, mas numa pegada mais adulta. Aqui a gente tem a pegada aí já famosa do Rick Riordan, com toques de humor, uma coisa bem jovem, pra gente acompanhar a jornada do Magnus Chase. Bom, ainda para finalizar e como um extra, eu trouxe aqui também a dica para vocês do selo que o Rick Riordan criou, com a premissa de que a gente divulgue, que a gente tenha mais autores publicados que falem sobre a sua cultura e sobre a sua mitologia. O que acontece? Depois que ele fez tanto sucesso com essas séries, né, falando de diferentes mitologias, muitos dos fãs dele perguntavam: ah, você vai escrever sobre a mitologia hindu, você vai escrever sobre a mitologia chinesa, sobre a mitologia tal, perguntavam sobre diversas outras culturas, e ele viu aí uma oportunidade de realmente explorar essas histórias, só que ele não se achava a melhor pessoa para falar sobre isso. Então ele resolveu, junto com a Disney, que é a editora dele lá fora, a Disney, sei lá, tem um selo específico, mas é da Disney, e eles resolveram juntos criar esse selo que traz autores para falar de diferentes mitologias. O primeiro livro, por exemplo, né, a primeira série que eles publicaram é de mitologia hindu, que é da Arusha, eu acho, vou deixar a capa aqui para vocês saberem qual é. E ele já tem até aqui no Brasil, se eu não me engano, a trilogia completa já está aqui no Brasil. Então vale a pena conferir os livros desse selo. Eu não sei se todos estão vindo para o Brasil, mas pelo menos alguns, para ter acesso a diferentes mitologias. Tudo isso que eu falei sobre o selo, gente, ele mesmo fala no site dele, então foi só para vocês entenderem como que surgiu esse selo, e eu achei super interessante essa criação, e realmente é uma oportunidade muito grande, porque tem muita gente que se interessa por esse tipo de fantasia. Bom, já falei demais aqui pra vocês, já dei várias dicas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui no comentário também se vocês conhecem alguma outra série fantástica que envolva uma mitologia um pouco diferente do que a gente não tá
tão habituado aí, que vocês gostem muito, querem me indicar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido as indicações. Se curtiu, curte o vídeo também para ajudar a gente aqui. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para sempre receber as nossas novidades, as nossas resenhas e as nossas listas. Eu vejo vocês numa próxima e